Ei pessoal, vamos ler hoje o capítulo 6, Fascinados por Deus. O que nos molda não é aquilo a que nós dedicamos mais tempo, e sim o que exerce o maior poder sobre nós. Oswald Chambers. Você sabia que o livro mais lido do mundo é a Bíblia? E também no Brasil. Esse é o resultado da 4ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil de 2016, que destaca o livro sagrado em primeiro lugar nas listas entre os livros mais marcantes e os últimos livros mais lidos. Esse é o 3º ano consecutivo em que a Bíblia aparece nessa colocação. Desenvolvida pelo IBOP sob encomenda do Instituto Pro Livro, entidade mantida pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros, Câmara Brasileira do Livro e Associação Brasileira de Editores de Livros Escolares, a pesquisa concluiu que a Bíblia Sagrada continua sendo o livro mais lido em qualquer nível de escolaridade. Dentre os 66 livros que compõem o livro sagrado, o mais lido é o de Salmos. O editor da obra Descobrindo a Bíblia, História e Fé das Comunidades Bíblicas confirma a informação de Salmos como uma das porções mais lidas das Escrituras e comenta um detalhe que pode sugerir o porquê de uma preferência tão distinta por esse compêndio. O livro de Salmos é um dos livros mais lidos e apreciados da Bíblia. Tanto a sinagoga como a igreja continuam a ler, entoar e orar os Salmos. Enquanto outros livros do Antigo Testamento representam a palavra de Deus para a humanidade, os Salmos elevam a voz da humanidade a Deus. Outra informação interessante é que dos 150 Salmos, 73 são atribuídos a Davi, ou seja, quase metade dos Salmos. Se ainda levarmos em conta que 50 salmos não possuem identificação de autoria, percebemos que restam apenas 27 que se dividem entre vários outros autores. Essa é a provável razão pela qual, quando se fala a respeito dos salmos, o nome de Davi seja o primeiro que nos vem à mente. Apresento esses dados para destacar um fato. Se a Bíblia é o livro mais lido do mundo e se o livro mais lido da Bíblia é o de Salmos, e dos Salmos Davi é o escritor que mais aparece, seria exagero declarar que ele se tornou um dos grandes nomes da história da humanidade? Para o mundo, o rei Davi tornou-se conhecido mais por seus salmos do que por suas guerras. Para os hebreus, provavelmente essa faceta de conquistador tenha bem mais destaque do que para o resto do mundo. Esse homem foi o primeiro líder a levar a nação de Israel a possuir a totalidade da terra prometida, Canaã. Mas a mais surpreendente classificação de Davi na Bíblia fala não da sua reputação diante dos homens, mas diante de Deus. Sim, ele é o único na Bíblia que foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Sabemos que esse adjetivo não foi usado para indicar que ele era um homem perfeito, pois alguns de seus pecados, que são as claras evidências de suas limitações como homem, estão registrados nas Escrituras. Nessa relação de pecados, temos um adultério e um homicídio, ambos os pecados envolvendo um dos seus mais fiéis valentes, Urias, embora seja justo também dizer que os tropeços de Davi se limitam principalmente a essas ações. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara, em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias, o Heteu. 1 Reis 15:5. Então, se não foi por causa da perfeição que o filho de Jessé teria sido chamado de homem segundo o coração de Deus, por qual outra razão seria? Penso que isso se deva a um fato claramente revelado nas Escrituras, embora nem sempre percebido. Davi foi assim chamado pelo Senhor por apresentar algo essencial que o Senhor espera dos homens. A ideia de que Deus está buscando algo nas pessoas pode ser vista na frase: achei Davi, meu servo, Salmos 89:20. Embora esse texto sozinho possa sugerir que a busca divina fosse por uma pessoa e não necessariamente pela característica nela encontrada. Portanto, vejamos outra declaração bíblica sobre o assunto. Elevou-lhes Davi como rei, ao qual também, dando testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará todas as minhas vontades. Atos 13:22.
Esse outro versículo relaciona a frase "achei Davi" com as expressões "homem segundo meu coração" e "fará todas as minhas vontades". Elas precisam ser vistas e examinadas como conectadas umas às outras. Mostrei pela palavra de Deus, logo no capítulo 1, que a humanidade foi criada para buscar a Deus. E se essa é a razão da nossa existência, seria de causar admiração pensar que essa é uma das características que o Criador mais espera que manifestemos? Há um texto que revela muito do que o Senhor encontrou em Davi e que vou explorar melhor depois, e que pode nos ajudar a estabelecer um roteiro e assim juntar as peças do quebra-cabeça a respeito do homem segundo o coração de Deus. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmos 27:4. O foco de Davi em estar perante o Senhor, contemplar a sua beleza e meditar no seu santo templo, revela algo especial acerca do que Deus encontrou nele. Essa é a primeira dica bíblica que nos ajuda a entender a verdade por trás do que o Senhor achou em seu servo. O tabernáculo de Davi. Outra declaração das Escrituras que amplia o entendimento da primeira, ao mesmo tempo que se soma a ela, é a respeito do tabernáculo de Davi. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Amós 9, 11 e 12. O profeta Amós foi contemporâneo de Isaías e de Miqueias. Morador de Tecô, uma vila a 16 quilômetros ao sul de Jerusalém, ele foi tirado de trás do gado para ser mensageiro do Senhor em sua geração. Ele pregou em Betel, no Reino do Norte, nessa época do reino dividido. A nação de Israel contava com 10 tribos, enquanto Judá e Benjamim compunham o Reino do Sul. Ali sofreu forte oposição, o que o levou a retornar a Judá, onde registrou sua mensagem. Judá vivia nessa época e, em comparação com as últimas gerações, um momento de glória. Nos dias do rei Uzias, a nação prosperou não só economicamente, como também militarmente. Tornou-se uma potência do mundo de então, segundo Crônicas 26, de 3 a 15. Uzias talvez seja, depois de Davi, o maior conquistador que Judá teve. O homem era tido como um herói nacional. Digo isso porque nos dias do rei Uzias, a nação de Judá chegou o mais perto possível da glória que teve nos dias de Davi. Qualquer um que conhecesse a história, e sabemos que ela era devidamente valorizada e contada, sabia disso. Portanto, em dias de uma possível comparação com o reinado de Davi, não me parece coincidência que Deus tenha protestado ao seu povo justamente para falar do que ele mais sentia falta da geração davídica. Não era do poderio econômico ou militar. Não era da glória de um povo promovendo a glória de seu Deus. Não era da possessão da terra prometida. O que o Senhor sentia falta dos dias de Davi e queria de volta nos dias de Uzias? O tabernáculo de Davi. É isso mesmo. Observe a profecia de Amós. Levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Perdoe-me, mas preciso ser repetitivo e enfático. Observe cada uma das frases e ações desse texto bíblico que indica a intenção divina. Primeiro, levantar o tabernáculo caído. Segundo, reparar as suas brechas. Terceiro, levantar o tabernáculo das suas ruínas. Quarto, restaurar o tabernáculo como foi nos dias da antiguidade. Deus queria de volta uma única coisa dos tempos gloriosos de Davi, o tabernáculo que foi levantado naquela ocasião. O curioso é que de todos os edifícios levantados e consagrados para ser a casa de Deus nos tempos bíblicos, o que inclui o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, a reconstrução do templo nos dias de Esdras e até mesmo o templo de Herodes nos dias de Jesus, o que Davi edificou é o mais simples de todos.
Ele não tinha a sobrenatural obra de arte que foi encontrada no de Moisés. Não tinha a glória do templo de Salomão levantado posteriormente e nada que pudesse se comparar ao templo de Esdras. Não tinha as suntuosas pedras e edificações do templo de Herodes, cujas ruínas impressionam até hoje. O tabernáculo de Davi era apenas uma tenda simples com a arca da aliança no meio. O resto da mobília do tabernáculo de Moisés nem sequer foi levado para o tabernáculo de Davi. Em razão disso, é mais fácil concluir que o Senhor queria o que um dia aconteceu ali do que a tenda em si. A pergunta por ora é: o que Deus queria desse tabernáculo? Abordarei melhor o que acontecia na tenda levantada pelo rei Davi mais adiante. Por ora, vamos a um breve resumo. Davi trouxe de volta a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, que estava perdida por décadas, e colocou-a nesse tabernáculo. 1 Crônicas 15:1. E depois deu ordens aos levitas que 24 horas por dia, 7 dias por semana, permanecessem em volta da arca adorando a Deus. 1 Crônicas 16, versículos 1, 7 e 37. A partir desse momento, a música estava oficialmente tornando-se parte do culto ao Senhor. Mas o que está por detrás do que Davi fez é maior do que a música. Adiante voltarei a esse assunto. Se olharmos apenas para o livro do profeta Amós, pode parecer-nos a princípio que essa mensagem fosse somente para o povo dos seus dias. Porém, encontramos no Novo Testamento uma afirmação que mostra que a aplicação dessa mensagem profética, liberada por Amós, se estende à nova aliança e revela os propósitos atuais de Deus para a Igreja de Jesus Cristo. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desses séculos. Atos 15, 16 a 18. Tiago, o irmão do Senhor, aplicou esse texto como fundamento para a proclamação do Evangelho aos gentios, o que me faz entender que neste tempo em que vivemos, há algo que acontecia no tabernáculo de Davi que Deus quer de volta. Entenda que não estou falando sobre literalmente construir uma réplica da Arca da Aliança, colocá-la sob uma tenda e dispor os músicos em volta para continuamente louvarem o Senhor. O que Deus quer restaurar é mais do que um formato de culto e adoração. Até porque depois desse upgrade dado por Davi quanto à adoração, a coisa evoluiu mais ainda. Lembra-se de Jesus falando com a mulher samaritana e anunciando a chegada de um novo tempo? Ele disse: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. João 4:23. Aliás, baseado nessa conversa de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, podemos entender melhor o que o Senhor está procurando. O final do mesmo versículo citado nos revela algo importante, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O que Deus está procurando? O problema de muitos é não entender a essência do que Deus está procurando. Já vi gente afirmando que o Pai procura a verdadeira adoração. Mas não foi isso que Jesus falou. Cristo afirmou que Deus, o Pai, procura os verdadeiros adoradores e não a verdadeira adoração. São coisas bem distintas. Assim como se tratarmos do assunto das ofertas, também teremos que ressaltar o interesse de Deus no ofertante, não na oferta. Se o interesse divino fosse meramente na oferta, então qualquer oferta deveria ser aceita. Mas percebemos ao longo das Escrituras que Deus não aceitou a oferta de muita gente. Aliás, a pergunta feita da parte do Senhor por Malaquias, o profeta, foi: mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 1:9. Deus aceita o ofertante. Quando Ele rejeita a oferta, é porque perdeu o prazer no ofertante. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Malaquias 1:10.
Ananias e Safira que o digam, deram uma considerável quantia de oferta e foram julgados. E o que dizer de Abel e Caim na primeira menção bíblica das ofertas? O próprio texto sagrado responde: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, Gênesis 4:4. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, Gênesis 4:5. O ofertante sempre é mencionado primeiro, por razões óbvias. O diferencial na questão das ofertas, uma das formas de adoração, é o coração com que fazemos o que o Senhor pediu que fizéssemos. Qual foi o problema de Caim? Segundo as Escrituras, foi seu comportamento. Observe o que o Senhor lhe disse: se procederes bem, não é certo que serás aceito? E na sequência complementou: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Gênesis 4:7. Entendido isso, a pergunta a ser feita é: o que está por detrás desse comportamento? O coração. Repare no que Caim fez. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Gênesis 4:3. A palavra usada no original hebraico não é específica sobre quanto tempo se passou. A palavra é vaga e pode se referir a dias, semanas, meses e anos. Mas é claro que a palavra é fim. Ela mostra que Caim deixou Deus para o fim. Isso é ainda mais evidente quando a Bíblia fala de Abel e sua atitude aparece contrastando com a de seu irmão. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Gênesis 4:4. A palavra primícias significa primeiros frutos. Portanto, quando Abel teve acesso aos seus primeiros ganhos, antes de pensar em usufruir do seu próprio trabalho, colocando-se em primeiro lugar, ele preferiu honrar o Senhor, colocando-o em primeiro lugar e ficando por último. Caim, por sua vez, fez o oposto, colocou-se em primeiro lugar e deixou Deus por último. O que Deus queria? A oferta? Claro que não. Ele queria a declaração por trás da oferta. O anseio de valorizar Deus por trás daquele ato. O Senhor queria um coração que o valorizasse acima de tudo, inclusive dos ganhos materiais e financeiros. Qual é o maior mandamento? Ao ser questionado sobre isso, Jesus respondeu que o maior mandamento é amar a Deus acima de tudo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Marcos 12:30. Quando o Senhor revela esperar que o amemos com tudo que há em nós, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, está apontando para o fato de que Ele quer ser o mais importante em nossa vida. Não porque Deus precise disso, mas porque se não dermos a Ele esse lugar, jamais nos doaremos a esse relacionamento como deveríamos. Pois bem, permita-me recapitular o que aprendemos até agora e compor melhor o quadro maior. Já vimos que o homem foi criado para buscar a Deus, Atos 17, 26 e 27, e que a busca eficaz que de fato nos leva a encontrar o Senhor está relacionada à intensidade, a buscar a Deus de todo o coração, Jeremias 29, 13. Também procuramos entender aquela uma coisa que realmente importa, da qual Cristo falou a Marta, irmã de Maria e Lázaro, Lucas 10, 38 a 42. E que Paulo falou de ser o momento em que Jesus se torna tão importante que nada mais importa, Filipenses 3, 7 e 8, razão pela qual não podemos nos distrair e tampouco nos embriagar. Depois, percorremos a palavra de Deus constatando a lei da reciprocidade. Ela nos permite entender que a única razão pela qual temos de buscá-lo intensamente é porque essa atitude é que nos levará à mutualidade divina, à aproximação do Senhor em nossa direção. Tudo aponta numa só direção. Deus quer um relacionamento com o homem. Isso é evidente desde o primeiro casal, Adão e Eva, que o Senhor estabeleceu no Éden e parecia visitá-lo diariamente, Gênesis 3:8. Quando falo acerca disso, costumo brincar que o Senhor nem respeitou a lua de mel do casal. O anseio divino pela comunhão com o homem é inegável.
mas Deus espera que o nosso anseio por Ele também seja intenso. E uma das coisas que podem nos ajudar nessa jornada de entrega é a descoberta de quem Ele é. Trata-se da fascinação gerada pela revelação da pessoa de Deus. Nós vamos terminar o capítulo 6 por aqui, mas amanhã nós teremos a continuação do capítulo 6 com a segunda parte. Deus abençoe vocês e até a continuação amanhã.